Em linha conosco o deputado do PMDB veneziano, Vital do Rego. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo ao Correio da Manhã. O senhor deve ter acompanhou antes da votação os apelos de quem historicamente esteve ligado ao senhor político eleitoralmente. Não foi suficiente para sensibilizá-lo em relação à votação, deputado? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Valderedo. Bom dia a todos os amigos da Correio. Bom dia a todos os companheiros ouvintes de Campina a outros tantos municípios. Olha, Valderedo, eu acho que a discussão não é por aí. Até porque se fosse tão somente observar qual é o sentimento nacional, por exemplo, em Campina Grande, e aí eu também não entendo porque apenas registros questionando a minha posição, garanto que outros tantos estariam a fazê-los, esses registros concordantes com o posicionamento, não apenas de mim, mas a bancada de 9 foram favoráveis ao prosseguimento do processo. A discussão ela é muito mais ampla, Valderedo. Se eu me ativesse tão somente a observar aquilo que seria a opinião pública, aqui em Campina Grande 70% são favoráveis ao prosseguimento e ao afastamento da presidenta Dilma. Mas, acima de tudo, o que prevaleceu no momento em que eu fiz a minha declaração foi antes mesmo ter o equilíbrio, o amadurecimento, sem estridências, sem histerismos, e aí é estilo próprio meu, como toda Campina Grande bem o sabe, me detendo a ler tanto a linha de defesa apresentada pela AGU através do ministro José Eduardo Cardoso, como também aquilo que foi exposto no voto do relator Jovair Arantes. E é também muito importante, e acho que está havendo uma grande deturpação, uma má interpretação por parte de muitos. A Câmara Federal, Valderedo, você é jornalista, Carlos Souza, bem sabem, e pode inclusive colaborar com isso, até para desmistificar essa deturpação. A Câmara dos Deputados não julgou a presidente Dilma Rousseff. A Câmara dos Deputados tão somente entendeu que o processo deva ir ao Senado Federal. Quem vai fazer o julgamento a respeito da presidente Dilma Rousseff, se houve ou não cometimentos de crime de responsabilidade, é o Senado da República. Estão redondamente equivocados, enganados, em má interpretação, aqueles que imaginam que a Câmara, no último domingo, posicionou-se condenando ou absolvendo. É um ledo, um gigantesco equívoco, uma deturpação plena, porque, afinal de contas, o que houve foi tão somente isso. A Câmara diz, 367 parlamentares, de que havia, sim, discussões a serem feitas no Senado, investigações a serem complementadas, eu não diria nem complementadas, realizadas pelo Senado, que ao final definirá se houve ou não responsabilidade da presidente Dilma Rousseff. Então a discussão ela é muito mais ampla. É claro que, como eu próprio fiz questão de ressaltar de maneira ponderada, de maneira equilibrada, repito, sem histerismos, sem estridências, o momento é um momento incomum para o país. É um momento em que nós estamos tratando sobre uma presidente que está sendo a ela imputada cometimentos de pedaladas fiscais e de assinaturas de decretos sem autorizações legislativas. E isso exigiria de todos os parlamentares o comedimento, a atenção e o cuidado para fazer o seu juízo de valor. E foi exatamente isso que eu fiz, sem precipitações, sem quaisquer vínculos de ordem político-partidária, porque se assim fosse, eu já poderia ter me exposto muito antes. Quando eu vim apresentar o meu posicionamento, foi exatamente depois de ter trazido a Campina Grande todo o relatório do deputado Jovair, me detido a lê-lo na sua integralidade, como também a própria linha de defesa apresentada em comissão com competência pelo ministro José Eduardo Cardoso. Então, eu não levo em consideração tão somente aquilo que está exposto nas ruas, e repito, se fosse por isso eu nem discutiria, porque 70% dos cidadãos ouvidos em Campina Grande são favoráveis a esse procedimento. Outra, eu estava observando uma colocação de que eu estou sendo, ou eu fui, ao votar pelo sim, para que o processo seja encaminhado ao Senado, eu estou desconhecendo relações. Não.
Nunca deixei de fazê-lo, Valderedo. Se alguém pode ter alguma queixa e a discussão não é por aí, Valderedo, você sabe, até porque você participava diretamente comigo enquanto prefeito fui eu que tive que assumir aquilo que muitos não entenderam em 2012, quando fui abandonado por parte do PT. Mas a questão não é resposta, não é vingança, absolutamente isso, até porque eu não me movo por esse sentimento. A minha relação com o Partido dos Trabalhadores e com o governo sempre foi uma relação muito próxima. Fui eu aqui em Campina Grande durante esses últimos meses que defendeu o governo, até mesmo nas ações não defendidas pelos seus integrantes de obras que são trazidas para nossa cidade por força da iniciativa do governo. Mas o debate não é esse. O debate proposto é outro. A denúncia, quando foi acolhida pela mesa diretora, pelo presidente, é uma denúncia sobre acusações que remetem à presidenta cometimento de crime de responsabilidade por ter praticado atos ou pedaladas fiscais e também os decretos assinados. E a pergunta que se fez ao plenário é: existem elementos para que esse julgamento possa ser feito pelo Senado? A Câmara, com 367 votos, a bancada da Paraíba, com 9 votos, não foi apenas veneziano. Interessante é que se foca em veneziano por razões bastante óbvias, por razões bastante conhecidas. Mas eu não fujo à responsabilidade, não me furto à responsabilidade de expor a minha opinião. Então, com muita tranquilidade, o fiz, sem perdas absolutamente daquilo que sempre tivemos em relação ao governo. É bom que se lembre também que fomos nós. Eu vejo algumas pessoas falando de algumas outras legendas que já não estavam com o governo desde o ano passado. O PMDB se esforçou durante 1 ano e 4 meses, depois de uma crise instalada. Recordo-me quando chegava em Brasília, havia já propostas de desligamento do PMDB para com o governo. E nós nos mantivemos até março de 2015, quando o PMDB, quase que a sua totalidade, decidiu que deveria se desligar. O PMDB fechou questão em relação aos senhores deputados. Quando a gente é partidário, nós somos questionados. Os outros podem ser partidários e não precisam ser questionados. Muito interessante, intrigante. Então, eu não vou entrar nessa discussão, primeiro porque vejo uma tremenda má interpretação de quem imagina que a Câmara, ela julgou quando não julgou, e depois de outros interesses, que são os interesses daqueles que, por saberem que nós estamos em disputa eleitoral, querem me alcançar. É uma decisão que, de uma ou de outra forma, nós haveríamos de ter questionamento de um e de outro lado. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Deputado, esse comportamento da bancada do PMDB da Paraíba, sendo contrário ao pensamento do governador Ricardo Coutinho, pode alterar em alguma coisa a relação entre o PMDB da Paraíba e o governador Ricardo Coutinho? Mas por quê? Se o próprio partido do governador Carlos Souza votou quase que a unanimidade contra a presidente. Então, o governador bem sabe disso. Não há relação alguma ao fato do PMDB, 15 dias depois de ter definido a sua praticamente unanimidade, desligar-se do governo, depois de ter feito tudo para recompor, reestruturar a situação nacional, e ninguém pode negar isso, ninguém em sã consciência pode negar isso. O PSB, em nível nacional, apenas 3 deputados deixaram de votar pelo prosseguimento ao Senado do processo em relação à presidente. Eu não tenho por que ser questionado. Seria a mesma coisa de pensar que eu devo questionar o governador, porque o governador apresentou em Campina um candidato a prefeito depois de termos feito o que nós fizemos aqui em Campina. E eu não questionei. Eu acho que todo mundo tem que ser respeitado. Da mesma forma como eu respeito, da mesma forma como em 2012, depois de quase 8 anos que o PT participou do governo, tendo todos os acessos ao governo, sendo sempre muito bem tratado, resolveu optar por uma outra candidatura, eu nunca deixei de reconhecer a legitimidade, a condição do PT de fazê-lo. Agora também exijo respeito, exijo que os outros entendam e compreendam. Se não concordam, bem. Agora, desrespeitar, desconhecer um direito nosso de fazer uma opção, principalmente quando essa opção, ela não é emocional, ela é calcada com a responsabilidade jurídica que eu tenho e com o convencimento político que eu também tenho. Eu não fiz no arroubo, não. Eu fiz, como sempre, a minha história ditou, com cuidado, com zelo, primando pela responsabilidade jurídica e política. Então,
Eu disse isso, inclusive, ao próprio governador. Quando ele me falava, eu dizia: olha, governador, eu não tenho como desconhecer o fechamento de questão do PMDB. Quando os outros partidos fecham questão em torno de uma decisão, eles merecem ser respeitados. O PMDB também merece o respeito no momento em que a sua maioria esmagadora decidiu que iria se posicionar pelo sim, não julgando, não condenando a presidente. Repito, tenho sempre que dizer isso, para tentar evitar as más interpretações, mas dizendo que o processo deva ser investigado em Senado. Deputado, o senhor, pelo que colocou, se embasou do ponto de vista jurídico para proferir o voto. Diferente de Leonardo Pisciani e de outros deputados do PMDB que divergiram. No caso deles, pesou a questão política, o fato do senhor ter sido aliado, de Lula ter participado do guia, do deputado, do ex-senador Vital do Rego ter sido candidato ao governo de Dilma na Paraíba, e do ponto de vista da sua militância aqui na Paraíba e em Campina Grande, o senhor já fez o cálculo na balança do prejuízo eleitoral numa eventual candidatura agora em 2016? Ela é insignificante? Não, eu não trato como significante ou insignificante. A discussão não é por aí. Repito, se fosse por aí, eu levaria em consideração que 70% de Campina Grande é favorável ao afastamento da presidente. Depois, não só fomos nós ajudados, não, Valderedo, você está equivocado, amigo. Nós ajudamos aqui desde 2002, quando votamos no presidente Lula contra a orientação do PMDB. Em 2006, em 2010, em 2014, Vitalzinho fez campanha mais, inclusive, do que o próprio PT, porque, afinal de contas, o guia eleitoral era o guia eleitoral da presidente Dilma. Então, vamos colocar as coisas como devidamente elas precisam ser expostas. Nós sempre fizemos questão de defender o governo, nunca nos omitimos em relação às ações que o governo federal fez em Campina Grande. Agora mesmo nós temos uma administração que tem apenas uma iniciativa, e essa iniciativa é do governo federal, que é o caso do conjunto habitacional lá do Aloysio Campos. Quem mais defendeu, quem mais utilizou espaços em Campina para dizer que essas obras são do governo federal fui eu próprio. Então eu tenho essa grandeza, graças a Deus aprendi a ser assim. O PT e o PMDB fizeram uma parceria durante 13 anos. E essa parceria foi de mão e contramão. Tanto nós fizemos ajudas, como nós ajudamos significativamente. Afinal de contas, nós sabemos muito bem como foi o processo de 2014, que levou a um segundo turno, onde muitos criam que não pudesse ser vitoriosa aquela chapa da presidenta Dilma e do presidente Michel Temer. Então não é só mão, não. Houve mão e contramão. Nós colaboramos e colaboramos decisivamente, sim, nesses 13 anos, não apenas eleitoralmente. Quando se fala sobre colaborações, não são apenas aquelas dadas em períodos eleitorais, não. Eu sei muito bem o que o PMDB teve que assumir em 2015, e poucos se reportam a isso, porque nós somos muitas vezes egoístas, individualistas, né? Eu sei o que significou o PMDB ter que assumir o desgaste de um ajuste fiscal proposto num ano extremamente delicado. E o PMDB no Senado e na Câmara assumiram esses desgastes com ou em nome da parceria com o governo federal. Agora chegou o momento em que o PMDB, sempre me repetindo, a sua esmagadora maioria, disse que não havia mais condições de manter-se junto ao governo. Outros partidos, como é o caso do PSD, já haviam feito essa decisão ainda em 2015. É bom que também nós nos reportemos a isso. Em relação à decisão do deputado Léo, foram apenas 6 votos, Valderedo e Carlos Souza, e bastante justificáveis. 2 deles de ministros da República, o outro líder da bancada que teve a colaboração direta do governo para a sua eleição, 2 companheiras do Pará, uma mãe do ministro Helder Barbalho, a outra senhora Simone Morgado, esposa do senador Jader Barbalho, que também chega a ser o pai do ministro Helder Barbalho. Então, plenamente justificados. Os outros 60 votos do PMDB foram favoravelmente à decisão pelo fechamento de questão. Então, veneziano... Justificado pelos cargos que ocupavam no governo e que ocupam, deputado? Como? Justificado pelos cargos que ocupam no governo? Querido, eu falo por mim, é o único cargo que... Não, o senhor disse plenamente justificado, eu estou perguntando. Não, plenamente justificado, o que eu acho é que pesou muito mais a eles, os seis companheiros que foram contrários
ao afastamento, não ao afastamento, porque não houve afastamento, o que houve foi, repito, assentir que o processo vá ao Senado. Eu penso que muito mais por isso, porque afinal de contas, o deputado Leonardo Pisciani, quando estava em disputa a liderança, teve um apoio do governo. Então, para ele ficava meio que constrangedor um mês depois desconhecer isso, em que pese não deixar de reconhecer no seu discurso a análise de ordem jurídica também. Às duas companheiras do Pará, já as mencionei. Aos dois companheiros que ocuparam o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Saúde, também não desconheço que os mesmos, ao serem chamados ao primeiro escalão, se sentiam um tanto quanto constrangidos de desconhecer esse chamamento. O terceiro ministro do PMDB votou pelo prosseguimento, que foi o ministro Mauro Lopes, de Minas Gerais. Então, são bem identificadas as razões dos 6. Os outros 60 parlamentares, quase que a sua plenitude, se posicionaram de acordo com o fechamento de questão que o PMDB determinou aos seus quadros. Como é que o senhor recebe a crítica do deputado Anísio Maia, que disse que o senhor votou para que o irmão do senhor não fosse preso? Exagerou, né? Eu não tenho. Merece algum tipo de resposta? Merece. Eu não o coloco na condição de merecer qualquer tipo de rebate, porque afinal de contas eu estaria só dando público a ele. O cidadão citado é uma daquelas pessoas que não merece sequer a menção ao seu nome. Deputado, certa vez o senador Maranhão disse que na política não existe ideologia, só pragmatismo. O senhor advoga dessa tese? Não, de modo algum. De modo algum. Existe sim. Existem ideologias, existem posicionamentos, e eu fico muito à vontade de ter mantido um posicionamento, até porque fui na correspondência daquilo que foi orientação partidária e mais daquilo que conscientemente vi naquilo que foi exposto, tanto pela linha de defesa como pelas linhas adotadas no relatório do deputado Jovair Arantes. Quem quiser discordar tem todo o direito, mas eu não fujo a essas minhas responsabilidades, inclusive a minha própria história. Eu não sou pragmático. Se eu fosse pragmático, eu teria, em outros momentos da política, adotado outras posições. Mas exatamente por me manter coerente, e ninguém, absolutamente ninguém, haverá de dizer um ato de incoerência que eu tenha adotado. O fato de ter me posicionado no domingo da maneira como me posicionei não significou, senão, primeiro, a orientação que o partido determinou aos seus quadros. Quando outras legendas assim assumem, ninguém questiona. Quando o PMDB assim assume, somos nós questionados. Segundo, por ter me convencido da possibilidade do Senado fazer uma investigação muito mais acurada, porque mais demorada, são 6 meses pelo menos que eles poderão se ater, e aí julgarão os senadores. Deputados federais não julgaram a presidente Dilma Rousseff. Quem diz isso, diz deturpando. Quem pensa dessa forma, pensa interpretando de maneira completamente equivocada. Então, eu fico muito à vontade e posso te dizer, existem sim ideologias, existem posicionamentos, existem linhas de coerência. E eu não as perdi. Eu só lamento e só lastimo que quando você contraria outros interesses, você passa a ser questionado. A história, os exemplos, os gestos de companheirismo poderiam ser aos borbotões, aos milhares. Mas quando você contraria o interesse, principalmente em instantes como esse, você passa a ser questionado. É interessante. Você não pode questionar a outros, quando outros não atendem aos seus propósitos. Mas quando você os contraria, você passa a ser questionado. Isso é egoísmo. Aí é onde está o pragmatismo e a incoerência. Deputado, o senhor votou pela admissibilidade, né, para que prosseguisse para o Senado. Da perspectiva política do senhor, o senhor acha que um eventual governo Temer com a proposta de uma ponte para o futuro é que deve tirar o Brasil desse marasmo e dessa crise? Eu não quero me precipitar, Valderedo, até porque não sei o posicionamento que adotará o Senado Federal. Quem julga a presidente, e se julgar condenando-a
Aí você tem uma realidade que é a ascensão do presidente Dilma, mas pode muito bem o Senado dizer, olha, nós investigamos e detectamos aqui que não há comprovações de crimes de responsabilidade e a presidente tocar adiante. O que eu espero, única e exclusivamente, penso que qualquer homem e mulher de bom senso esperam, porque não adianta você ficar falando, você que eu digo, todos nós ficarmos a falar, a nos maldizer de toda essa situação deletéria, essa situação delicada que a economia passa, que as crises institucionais se veem principalmente na política, se nós também não colaborarmos para dar um ponto final nisso. E quando eu falo um ponto final nisso, seja de uma ou de outra forma, seja para um ou para outro resultados, seja com a permanência da presidente, seja com a ascensão do presidente Michel Temer. Não há como imaginar, não há como conceber, isso sim, é que o Brasil continue afogando-se, indo, se nós tivermos ainda para onde ir, ao fundo do poço. A economia vai se deteriorando dia a dia, nós vamos tendo perdas. Via ontem um material extremamente preocupante. A cada minuto são mais de 200 empregos perdidos no país, são quase 10 milhões de desempregados nesses últimos meses. Isso não pode continuar, nós temos que dar um freio, e o freio requer, primeiro, a retomada de uma relação política, que não houve durante esses últimos 14 meses, por mais que nós tivéssemos tentado. E digo isso francamente, até porque ninguém pode desmentir. O PMDB tentou ao máximo, durante esses últimos 15 meses, estabelecer pontes de relação institucional para que a política pudesse dar sinais à economia, sinais ao mercado de equilíbrio, de moderação. Isso não ocorreu. E aí o reflexo, ou os reflexos, são diretos, porque você tem investidores que olham enviesados para o país, investidores internacionais, investidores e empreendedores nacionais que também veem um país com descrédito, as próprias agências que analisam a capacidade de receber créditos já rebaixaram a nota do país. Então a gente tem que ter um paradeiro, e seja de uma ou de outra forma. O que eu advogo é que nós consigamos parar definido se a presidente continua, se a presidente sai, e isso quem julga não é a Câmara, quem julga é o Senado, para que aí nós retomemos linhas e prumos que reordenem o Brasil. Só não dá para continuar assim, porque quem mais padece, quem mais sofre a carga desses resultados são aqueles que menos capacidade têm de resistência, são aqueles que estão nos estratos sociais C, D e E, e isso é extremamente preocupante. O senhor pretende reconstruir a relação dos movimentos sociais, do pessoal da universidade que fez apelo, que tem se colocado contra a posição do senhor para a eleição de 2016? Querido, eu tenho relações diretas com essas pessoas, eu respeito aqueles que contestam. Mas do ponto de vista político, eu estou perguntando se reconstruir. Eu estou falando do ponto de vista político, até porque eu quero crer que essas pessoas, diferentemente do que alguns tentam, alguns queiram tentar inocuamente, em vão, elas saberão separar uma coisa da outra, até porque elas sabem do meu comportamento, até porque elas sabem da minha postura. A bancada da Paraíba ela é composta de 9, meu querido Valderedo. Eu sei muito bem que quando se fala sobre Veneziano, e principalmente sobre a condição de Veneziano de pré-candidato a prefeito em Campinas, se o eleva, né, a condição de ser ele alvo de questionamentos. E para mim não tem problema algum. Agora, a minha relação com os segmentos sociais continua inalterado, até porque a qualquer um deles eu posso ir e expor as minhas posições. Se não for convincente, bem, agora elas devem ser respeitadas acima de tudo. E repito, é equivocada a análise de quem imagina que essa discussão ela é meramente numérica. Se ela fosse meramente numérica, meu querido Valderedo, eu não teria pensado duas vezes, correto? Porque não há como desconhecer que existe no país hoje um sentimento muito mais avesso, muito mais contrário à presidenta do que o inverso. Em Campina Grande, para que você tenha ideia, são 70% dos entrevistados em pesquisas recentes que mostram isso. Mas essa não é a discussão. A discussão não é numérica, a discussão não é para saber qual é o percentual de que quer assim ou de que quer assado. O senhor consegue estratificar esses 70% do ponto de vista político e ideológico? Em que campo estão na política em Campinas? Em todos os campos.
em todos os setores, para você alcançar 70%, para você ter em nível nacional, saindo um pouco de Campina e registrando-se quase também 65% em nível nacional, Campina Grande inclusive tem um pouco mais, você tem que ter a participação em todos os estratos sociais. A votação de Dilma em Campinas se deve ao senhor? Não, absolutamente, eu fui apenas um colaborador. Nas eleições em que o presidente, de 2002 para cá, eu sou um mero colaborador. Eu costumo dizer, eu tenho o meu voto. Eu tenho o meu voto e tenho um discurso para o qual eu levo argumentos. Se eles são convincentes ou não, cabe a quem me ouve. Eu sou extremamente pé no chão. Eu não sou dono de voto, Valderedo. Eu, graças a Deus, tenho essa consciência. Eu apenas tenho a minha opinião e a exerço no dia da votação. Claro que tenho grandes colaboradores, grandes amigos e, acima de tudo, um contingente bastante significativo, porque, afinal de contas, não teria sido eleito 2 vezes em Campina contra tudo aquilo que foi armado e também não teria obtido uma votação histórica como deputado federal, a maior de todos os pleitos eleitorais, quase 64%, 64 mil votos, 33% dos votos válidos. Mas eu só tenho o meu voto. A presidente Dilma, o governo do PT, foram e são governos importantíssimos, em especial para a região Nordeste. Mas a discussão não é essa. Nós nunca deixamos de dizer isso. Nós nunca falamos, senão mostrando que em parcerias realizamos muito por Campina Grande e pelo próprio Estado. Agora mesmo, essa administração, ela se conduz por força daquilo que nós, ainda prefeito, conseguimos para Campina. A Agimiro de Figueiredo, que o prefeito diz que é obra dele, não, é obra do governo federal com a prefeitura ao nosso tempo. As obras do PAC que estão paralisadas, as 5 creches que estão paralisadas, são obras do governo federal conosco. A UPA Porte 2, que ainda não está em funcionamento, é obra também do governo federal com a prefeitura de Campina conosco. A UPA 3 foi entregue por nós com o governo federal. Então, muitas das ações, elas foram desenvolvidas e eu sempre registrei isso e ninguém haverá de dizer que quem tenha feito mais, muito mais do que os próprios integrantes do PT. Nesses últimos 3 anos e meio, pouquíssimos são aqueles que, vinculados ao governo federal, tenham defendido a presidente Dilma como eu o fiz durante esses 3 anos e meio. Ninguém pode dizer o contrário. Agora, a discussão, só para encerrar, a discussão ela não se dá dessa forma. Ela não foi proposta dessa forma. A discussão se deu com base em uma denúncia essa que alude a possíveis supostas práticas de crime de responsabilidade. Então, é completamente diferente. Querido deputado veneziano, obrigado pela participação. Tinha um café pro senhor aqui, mas... meu irmão, desculpa, não faltarão outras oportunidades. Eu estava cumprindo aqui um compromisso de ordem familiar junto a Pedro Henrique, por isso que não pude ir pessoalmente. Mas grato pela sua atenção com nossa equipe de radiojornalismo. Eu é que fico agradecido a você, a Tamires, a Yasmin, um abraço a Carlos Souza, sempre dizendo que esse debate ele é muito bom, porque ele desmistifica, ele coloca as claras, e como tu bem sabes, ao longo desses quase 20 anos de atividade pública, eu já sou razoavelmente versado quando a gente identifica, Valderedo, as intenções e os propósitos. Então, eu não poderia, voltando de Brasília, depois de um final de semana intenso, sexta, sábado e domingo, de debates, indo até meia-noite aproximadamente, eu não poderia deixar de vir sem que pudesse tecer alguns comentários, principalmente fazer os comentários necessários a um debate que estava sendo deturpado. Eu não digo deturpado por ti, por Carlos, enfim, a discussão em nível nacional é uma discussão, repito, que não clareia como de fato deve ser clareada. Ou seja, a Câmara dos Deputados não julgou. A Câmara dos Deputados simplesmente disse que o processo iria ao Senado. O Senado, inclusive, pode não acolher. Se 41 dos senhores e senhoras senadores disserem não, nós não estamos vendo absolutamente razão para prosseguir as investigações aqui, pronto, ponto final, arquiva-se o processo. Se 41 ou mais senadores disserem não, vamos investigar para realmente deixarmos evidenciado que não há ou que exista fatos imputados, convincentes e consubstanciados, é uma decisão do Senado. Enfim, tomei da maneira como explicitei o meu voto, equilibradamente, sem estridências, sem histerismos, com os cuidados devidos e necessários ao momento difícil que passa a nação brasileira. A todos os amigos e amigas ouvintes, os meus cumprimentos, uma ótima quarta-feira. Deputado, só
o quadro qualificando para nós encerrarmos, pode ser? Pode, claro. Da manhã, qualificando. 8:07, deputado veneziano no qualificando. Deputado, 5 nomes o senhor adjetiva-os, ok? Deputado Eduardo Cunha. Situação difícil. Tem muito a explicar. Adjetivo, deputado. Não tenho que, como adjetivar, apenas posso dizer, não tenho relações com o deputado Eduardo Cunha, simplesmente somos do mesmo partido e, obviamente, ele tem muito a explicar. Dilma Rousseff. Merece todo o nosso respeito. Ricardo Coutinho. Da mesma forma. Romero Rodrigues. Adversário. Deputado, obrigado por ter vindo. Um grande abraço a todos vocês, ótima quarta.